Vou contar para vocês uma história do outro lado do mundo, literalmente. A gente recebe Lin Sun Sin. Bem-vindo, viu? E também a Lília, que é tradutora, bem-vinda, viu, Lília? E a gente vai falar de uma história que começou, como eu disse, do outro lado do mundo, na China. Este é o livro Adeus China, o último bailarino de Mao. E a gente conta uma história que acaba unindo o que foi a China do passado e como essa China influenciou a vida de muita gente, tendo como exemplo o Li. Eu queria até agradecer a participação. Vou logo dizer a você de casa que a Lília vai traduzindo tudo que eu estou dizendo para o Li, para ele poder entender, enfim, o que a gente está comentando com vocês de casa. E ele vai contar agora um pouco dessa história. O porquê, Lília? Pergunte ao Li, por favor, por que ele resolveu escrever este livro. I never wanted to at first. Eu nunca quis ser escritor, para começo de conversa. In fact, Hollywood want to make a live of my story. I said no. Hollywood quer fazer filme da minha vida e eu a vida to inteira disse que não. write my Outros story. I said autores no, também I don't want quiseram to. I escrever always a minha thought it was história e a eu rather disse que não. selfish thing to do. Mas eu não achei que era o But momento. eventually I was Mas encouraged acabou by this acontecendo que eu very fui good estimulado author friend of mine por in um Australia. escritor And he thought my australiano, meu story amigo, could que give disse others que a minha the história hope podia and servir courage. de esperança e That was the coragem only para os reason I decided outros. to write. E foi por essa razão que eu resolvi Hoping escrever, maybe my esperando, story na would inspire verdade, others. que a minha história impacte a vida dos outros. E eu até lendo o livro, percebi o quanto que é importante o que ele passou, porque quando a gente fala numa China que tinha um controle total da população, muitas vezes a gente do outro lado do mundo não tem noção do que é isso. A profissão que ele exerce até hoje não foi uma profissão escolhida por ele, mas escolhida pela China, pelo país. E eu acho que esse é um ponto crucial para a gente começar a valorizar muitas vezes a grande oportunidade que a gente tem, o direito que todos têm de decidir que rumo tomar na sua vida. Ele é um garotinho pequenininho na sala de aula que já teve ali seu destino traçado não por ele, mas pelo país. Yes, it was a very fateful Realmente, day. foi um dia de extrema sorte. Foi um dia estranho Because I também, was born into porque such eu a nasci poor life. numa casa tão I was pobre. the sixth of seven Eu era o peasant sexto sons. filho entre 7 crianças, filhos de camponeses. I was 10, just about turning 11. Eu tinha 10, estava para fazer 11 anos Snowed so hard. e caía tanta neve Very naquele high, dia, covered the altíssimo ground. mesmo, já cobria o And terreno we todo. was heatless classroom. E a nossa which sala de made aula a não simple tinha aquecimento mud shack. e, na verdade, era uma I was cabana. wearing this thick cotton quilted coat Eu that my usava mother um casaco made me. todo de quilt, todo de pedaços emendados que a minha mãe fazia. Eu parecia uma bolinha de neve ou de algodão, And we were- Pequenininho. pequeno, Yes, baixinho. and we were told to read this "We Love You, E Chairman Mao" nós só text aprendíamos 10 a times decorar in a row. aquele texto 10 vezes. Nós te amamos, chanceler It was supposed Mao. to keep our heart warm. E isso era o que deveria aquecer o nosso coração, aos olhos deles. Mas, naturalmente, não dava para aquecer And, aquele then in the middle frio. of that reading, 4 men came Mas no in meio da into our leitura em classroom classe, from the Beijing Dance entraram Academy. 4 homens da And academia de they were balé de from Beijing. Madame Mao's Beijing Dance Academy, their cultural Eles advisors. eram os conselheiros culturais da academia de balé de Pequim ou Beijing da senhora Mao, And Madame they were Mao. there to looking for choosing talents to study ballet. E eles ali estavam escolhendo talentos e escolher a dedo quem iria estudar balé. And we all stood up to sing "We Love You, Chairman Mao" song. E nós nos levantamos, como a professora mandara, e começamos a cantar músicas daquele tipo: Nós te amamos, ó Presidente Mao. And they walk around and try to look at our physical body shape. E eles passeavam pela classe buscando olhar os corpos das crianças e no meio daquele roupãozinho todo aquecido que a mãe fazia aquelas bolotas de algodão. And they passed me by without taking any E notice. passaram por mim sem nem me enxergar. So out of the classroom full of kids, they selected one girl. Mas naquela classe inteira cheia de crianças, ele só escolheu uma menininha. But just as they were about to leaving the Mas room quando eles with her, estavam para sair da sala com a my menina, class teacher hesitated. And finally, a tap on the shoulder of the A very minha last gentleman from professora Beijing hesitou said, "Excuse me, what about e bateu assim no ombro, muito hesitante, de um dos 4. Quando ele estava para sair da porta, ela disse: Escute, o senhor pode olhar aquele ali, que tal ele? And that one was E me. apontou para aquele ali, que era eu. Mas ele gostava de dançar?
But did you like dancing then? Oh, I didn't know anything about Eu ballet. nem sabia o que era balé, nem desconfiava que never era seen any balé. performance before. Eu nunca tinha visto nenhuma apresentação. Because we were too poor, and we were Nós even éramos too poor tão to have enough food pobres to eat. e So pobres there's que nem never any tínhamos theater dinheiro life. para comer. Imagina se teríamos vida cultural teatral. E como foi a primeira semana, o primeiro mês dessa nova vida? Oh, at the Beijing Dance Academy, Na academia de I Beijing. hated ballet. Eu hated odiava balé. Só posso dizer isso, eu odiava balé. And I was too homesick. E eu morria de I saudade miss de my mother so casa. much. Tinha tanta falta da minha cried, mãe. cried night after Chorava, night. chorava, noite após noite. I was hoping I could maybe hear my mother's voice once. Eu queria pelo menos ouvir uma vez a voz da But minha there were mãe. no phones. Mas não havia telefone, então. I'll see them once a year. Só me permitiam ver a família uma vez ao ano. I was away for 7 Ao long ano? years. Eu fiquei 7 anos morando fora de casa, distante da família. So for me, it was a totally disaster for the first 2 years. Quer of dizer, os Beijing 2 Dance primeiros anos foram um desastre total na Academia Nacional de Dança de Pequim. Já que ele não gostava de dançar e teve que aprender a conviver com essa nova fase da vida, como que ele se sentiu depois, percebendo o quanto que ele foi capaz e o quanto que ele se tornou um bailarino perfeito? It was the inspiration of one teacher Bem, na verdade, foi a inspiração enorme de um professor who que changed my agiu entire, sobre mim my entire feeling towards dance. e que mudou completamente a percepção e o sentimento que eu tinha com a dança. So eventually I fell in love with dance, and only then I was willing to work as hard Então, as I eu could possibly acabei can. finalmente me apaixonando pela dança e aí já não media fronteiras. Eu queria trabalhar de qualquer jeito para me aperfeiçoar So I no balé. I would strap heavy sandbags on both my ankles, hop one leg up and down Eu and up and amarrava down umas on 4 levels bolsas of de stairs. areia pesadas na minha perna e subia e descia os 4 andares da academia At 5 o'clock in the morning Para às fortalecer. 5 da manhã para fortalecer a minha musculatura da perna. is to build up my strength to leap high. Para realmente o que você diz, fortalecer a minha musculatura e poder dar saltos belíssimos. Our training was brutal. We started from Nosso 5:30 in the treinamento morning, era muito all the way until 9 severo, o'clock at night. desde 5:30 da manhã às 9 da 6 days a noite, 6 dias por semana. That was our training. Era o tipo de treinamento a que éramos submetidos. Em 7 filhos, 6 tiveram a mesma sorte, se é que dá para chamar de sorte, que você teve ou não? No, they were Não. they were the peasants Infelizmente, eles eram os camponeses, and struggling every day, lutando dia hoping após she could dia, maybe get enough food to eat. esperando conseguir comida para se alimentar naquele dia. Because the few years I was born into, there were roughly over 35 million people died of starvation. Porque naquele ano em que eu nasci, 35 milhões de pessoas morreram por inanição na China. And during my youth, certain years, even all the tree barks being eaten by desperate E people. durante a minha adolescência, minha infância, havia épocas em que as pessoas comiam as cascas das árvores. So for me to go to the Beijing Dance Academy to have food to eat, I feel Portanto, guilty and ir para a sad for my academia parents. de dança de Pequim e ter comida para me alimentar já me fazia sentir culpado da minha família não ter a mesma oportunidade. I was hoping one day I could become a good enough dancer to make enough money to help my family. Eu só queria ser um grande dançarino para poder ganhar dinheiro e poder ajudar minha família na China. E você conseguiu fazer isso com a sua mãe ainda viva? Yes, my parents are still alive, Sim, e meus pais estão vivos ainda. but once I stayed in America, Mas quando eu permaneci nos Estados Unidos, which I had to defect. porque eu realmente abandonei o meu país, eu desertei, desculpem, desertei. So for years, my family and I, we were separated. E durante muitos anos depois dessa deserção, eu fiquei afastado e totalmente incomunicável com a minha família, And we lost total contact. perdendo realmente o contato. So until I was dancing the Prince in Swan Lake in Washington, D.C., Até então que eu me apresentei Who was on the com board o of Lago the- dos Cisnes em Washington, capital dos Estados Unidos, a senhora Barbara Bush And me she was on assistiu board the Houston dançando e ela era membro do conselho do balé de Houston, que era onde eu dançava. and she, with her help,
she invited the Chinese ambassador E to com a sit ajuda down. da senhora Barbara Bush, ela convidou o embaixador chinês em Washington para me assistir dançar. And it was then she asked if they could help me. E ela então perguntou, com esse rapaz tão capaz, talvez o senhor embaixador pudesse me ajudar. And eventually my parents came to see me dance in E America. desse esforço, resultou que os meus pais puderam vir me visitar em Houston e me viram And dançar no palco pela primeira vez. They went in the car, on a train, on an airplane. Eles and andaram see de me carro, dance for the trem, first avião e conseguiram me ver ao vivo no palco time. So when they dançando. walk into the theater, the whole audience applauded for them. Quando eles entraram naquele teatro, todo o público aplaudiu, That was the emocionado. happiest moment in my life. Foi o momento mais feliz da minha vida. A gente percebe que ele tem uma ligação muito forte com a família, principalmente com a mãe. Como foi a emoção de estar no palco e visualizar lá no meio da plateia pessoas tão especiais? It was as though it was a dream for Foi me. um sonho para mim. Because I never thought it was ever possible for Eu my jamais parents to see me sonhara que dance. aquilo pudesse ser verdade, meus pais me assistirem dançar. And for them to walk into the theater, see thousands of people cheering for their son. E entrar no palco e ver milhares de pessoas batendo palmas e aplaudindo o filho deles. But especially after we never thought we would ever see each other again. E especialmente porque nós nunca imaginávamos que iríamos nos rever. So we just stood there for the longest time. And Ficamos então tears in our parados eyes. na We frente couldn't- dos we couldn't outros talk. e chorando, as lágrimas correndo sem poder impedi-las. Hoje, você olhando para trás e lembrando, não só agora enquanto a gente conversa, mas acho que essa é uma vivência que todos os dias você lembra daqueles momentos difíceis. Você se imagina fazendo uma outra coisa senão dançar ou trabalhar com a dança? Now, dancing is the most Não, beautiful, most a special dança thing é a in the coisa world. mais bonita, mais especial que há no mundo. I know when I danced, I Quando eu was danço feel ou dançava, transported to another world. eu me sentia That is transportado a far um beyond outro the mundo, daily life. muito além do cotidiano das pessoas. Hoje, ele mora na Austrália. Yes, you live in Australia. Yes. E você foi convidado pelo Comitê Olímpico Australiano para servir de inspiração para os atletas nos Jogos Olímpicos. Você acha que dessa forma você vai estar ajudando outros jovens que muitas vezes precisam de um grande incentivo a seguir em frente e realizar o seu sonho? Yeah, I guess that's the most important reason why Eu I acredito que wrote esta my foi a book. razão especial para eu ter escrito meu livro. And that's the reason now they're making a story of my life. É também a razão para A estarem movie of my my life. um filme sobre a minha vida. Quem que vai ser o protagonista da história, ele sabe? There are two beautiful dancers who will be playing Há dois the excelentes 18-year-old bailarinos and the 20-year-old. que vão fazer o meu papel aos 18 e aos 28 anos. But it's going to be, I think it's going to be very touching. It's going to be beautiful. Eu acho que vai ser emocionante o filme, muito bonito mesmo. And and these days I've also been invited to share my story to give Eu others também the tenho sido inspiration. convidado So I'm a motivational speaker. a contar a minha história para outros, dar palestras e servir de inspiração para que as pessoas consigam realizar o que querem. Quer dizer, que superem a sua dificuldade e que busquem se tornar um profissional capacitado, qualificado, mesmo com tanta dificuldade, muitas vezes com a certeza de que aquele não é o seu mundo, o seu caminho. Yes, I feel if É my assim. experiences Eu could acredito que se inspire as minhas one experiências or puderem 10 or 20 inspirar people in the world, 10, or if 20 this book pessoas could no touch mundo, people, ou com este livro eu pudesse tocar nas pessoas, fazendo com que elas chegassem a conseguir os seus sonhos mais impossíveis, and I would be feeling very privileged. eu iria me sentir extremamente privilegiado. Hoje, com uma família, com filhos, com esposa, você olhando para os seus filhos, qual a sensação que você tem? Oh, I'm very proud Primeiro, eu estou orgulhosíssimo to be their father. de ser pai And deles. if I could be as a good father as E my se eu father puder was ser to um me, pai tão bom quanto os meus pais foram para mim, I will be
very happy. Eu estarei muito feliz e realizado. Because both my parents are very special people. Porque os meus pais, meu pai e minha mãe, são pessoas muito reais. Even though they had no education, couldn't read or write. Isso, mesmo sem ter nenhuma instrução. Até hoje são analfabetos. But they did everything for their children. Mas fizeram tudo pelos 7 filhos. Eu queria agradecer demais a participação de vocês e principalmente a oportunidade que vocês dão a nós, do Mulheres, de mostrar um livro que vai fazer a diferença com certeza na vida de muitos jovens brasileiros que passam por dificuldades, muitas vezes não tão grandes quanto você passou, ou às vezes dificuldades ainda maiores e que não têm um apoio, muitas vezes, de ninguém para orientá-los e para simplesmente mostrar o quanto que a força de vontade, o quanto que o querer vai fazer a grande diferença na vida. Eu acho que este vai ser um trabalho que se vai ajudar aos brasileiros, quem dirá a outros jovens e outros adultos de todo o mundo. Thank you very much for having me on your show. Muito obrigado pelo que você disse e pela oportunidade de estar no seu programa. Obrigada. Mulheres. Viu? Olha, eu queria agradecer mais uma vez a Lília, agradecer ao Li Swin-Sin. Obrigada. E lembrar você de casa que esse é um livro que você encontra nas principais livrarias e que vai te ajudar com certeza a conhecer um pouco mais da vida deste grande bailarino e que mostra neste livro, depois no filme, o quanto que vale a pena a gente, mesmo com muita dificuldade, a gente seguir o caminho e fazer sempre o melhor. Obrigada. Thank you. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Olha, e se você nunca imaginou em conhecer essa história, você não sabe o que você perdeu. Eu já li uma boa parte, não cheguei ao final do livro ainda, mas é uma história muito emocionante. Você vai adorar.